Fala, molequinho piranha! E aí, meu guerreiro? Olha só, fiz um vídeo aí perguntando quais são as dúvidas que você tem e um cara colocou que tinha uma dúvida entre sociedade de economia mista e empresa pública. Eu resolvi ir mais além. Já que tem essa dúvida, eu resolvi esclarecer a dúvida sobre toda a parte da administração indireta, tranquilo? A administração indireta, meu brother, são 4, né? Você sabe que é a fase: fundação, autarquia, sociedade de economia mista e a empresa pública. E só isso não basta para a sua prova, guerreiro. Se você souber só isso, você vai rodar na sua prova. Você tem que saber as características de cada uma e principalmente conflitar essas características. Vamos lá. Daqui a pouco eu saio da frente, tá, galera? Para você ver o quadro e você anotar direitinho aí no seu caderno. Eu também publiquei no Instagram e publiquei no meu Face esse quadro para você ter paciência lá e dar uma anotada. Preste atenção. A autarquia, meu brother, é a única que a natureza jurídica... É a única que a natureza jurídica dela é direito público. Se você pegar sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública, elas são de natureza privada. Ah não, moleque, não, moleque, tá errado. Tá errado o quê, meu irmão? Tá errado, moleque. A fundação pública, ela pode ser direito público também. Meu irmão, olha, presta atenção. Em regra, a fundação pública é direito privado, beleza? Se cair na sua prova a afirmação a seguinte: a administração pública indireta, formada pela fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, tem na natureza jurídica da fundação pública como direito privado. Certo ou errado? Tá certo, brother. Não viaja. Não vai errar questão por excesso de estudo, cara. Ó, quando ele quiser falar que a fundação pública é de direito público, ele tem que falar necessariamente da exceção. Ele tem que falar sobre autarquia fundacional ou fundação autárquica. Por quê, meu brother? Na verdade, num frigir dos ovos, a fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia. Eu vou chegar lá, calma, eu vou chegar lá. Lá na frente eu vou falar que existem 4 espécies de autarquia que pega você numa prova fácil se você não souber. Calma lá, vamos deixar para frente. Outra coisa que você tem que saber é a forma de criação dessa fase, desses membros aí da administração indireta. Preste atenção. A única que é criada por lei, vai ser a autarquia. Todas as outras são autorizadas por lei. Olha a pegadinha, moleque. Cuidado. A autarquia, ela é criada por lei. Fundação, economia mista e empresa pública são autorizadas por lei. Aí deixa eu já fechar por ligado de uma pegadinha. Preste atenção. Eu já vi em questão da CESP dizendo assim, ó. A empresa pública, ela foi criada através de uma autorização. Tá certo ou tá errado? Tá certo, meu irmão. Cuidado, porque às vezes você vê o nome criação, já acha que tá errado porque criação se remete à autarquia. Mas preste atenção, cuidado com o preciosismo. Quando fala que ela foi criada através de uma autorização, na verdade ela foi autorizada. Então tá certo. Vou repetir para você. A autarquia é criada por lei. Fundação, empresa pública, economia mista são autorizadas por lei. Tranquilo? Outra coisa importante que você tem que saber, meu brother, é em referente ao seguinte, ó. Quando a autarquia ela é criada por lei, essa criação já é o próprio ato constitutivo da autarquia. Quando a gente vai para a fundação pública, você tem que lembrar que a fundação pública ela vem através de uma lei complementar. E a grande charada, que é a grande pegadinha das questões, está nessas duas últimas, que é a economia mista e a empresa pública. As duas, elas começam a ter vida quando tem o registro dos seus atos na junta comercial. Beleza? A autarquia começa a ter vida pela própria lei que cria. Fundação começa a ter vida por lei complementar. Empresa pública e sociedade de economia mista começa a ter vida com o registro dos seus atos na junta comercial. Tranquilo? Agora vamos para a questão de prova, brother. A questão de prova é o seguinte. Você tem que saber
duas diferenças que existem entre empresa pública e sociedade de economia mista. Porque se você prestar atenção até agora, elas são iguais em tudo. As duas são de direito privado, as duas são autorizadas por lei e as duas só têm vida com o registro dos dados na junta comercial. Tudo igual. Onde é que diferencia sociedade de economia mista e empresa pública? Se diferencia, cara, tanto na forma como no capital. Vamos lá. Sociedade de economia mista, no seu capital, tem que ser de 50% da administração pública mais 1%, mais uma ação. Ou seja, a maioria da parte da acionário tem que estar na mão da administração pública. Tranquilo? A maioria, mas não é toda, é 50% mais uma ação. E a forma que ela obrigatoriamente tem que vir, ela tem que vir na forma de SA, Sociedade Anônima. Não tem como vir outra. Diferentemente da empresa pública. A empresa pública, o capital dela é 100% da administração pública. E a forma dela pode ser qualquer uma, inclusive Sociedade Anônima. Percebeu aí a diferença? Como é que eu fiz para decorar pelo menos a parte da forma? Sociedade de economia mista. 50% mais 1. E a forma tem que ser SA. S de sociedade, entendeu? Sociedade é SA. Empresa pública pode ser qualquer uma, inclusive SA. Tranquilo? Essas são as principais características entre as duas. Agora você tem que entender o seguinte. Na Constituição Federal, esses quatro eles podem ser constituídos através de dois artigos. Ou ele é constituído pelo artigo 173, ou ele é constituído pelo artigo 175. São os dois. Nas duas primeiras, que é a autarquia e a fundação, pegar aqui, nas duas primeiras, tem que ser pelo 175, obrigatoriamente. Nas duas últimas, que é a empresa pública e sociedade de economia mista, tanto pode ser 175 como pode ser 173. Aí você me pergunta, sim, moleque, e o que é isso, 175 e 173? Cara, são os artigos da Constituição Federal. No artigo 175, que são das duas primeiras, fala o seguinte. Fala que tudo que for ser criado através ou autorizada, criada na autarquia, autorizada pela fundação, criada ou autorizada através desse artigo 175, você está formando uma prestadora de serviço público. Se você usar para autorizar, você vai estar usando o artigo 173, você está usando atividade exploradora de recursos econômicos. Tranquilo? Olha só, presta atenção. Eu não tenho aqui bem direitinho para você. 175, prestadora de serviço público. 173, exploradora de atividades econômicas. Você tem que saber a diferença das duas, tranquilo? Outra coisa bem importante sobre isso são as espécies de autarquias. Eu vou te confessar, na prova do DEPEN de 2015, caiu uma questão de autarquia que se você soubesse só o que era autarquia, você não faria. Você tinha que saber as espécies de autarquia, porque ele não falava o nome autarquia, ele falava uma agência reguladora. Se você não soubesse que uma agência reguladora era uma espécie de autarquia, você simplesmente ou deixava em branco a questão ou chutava. Eu vou te falar as 4 espécies que existem de autarquia. Vamos lá. Tem a autarquia ordinária, que é a autarquia comum. Temos a autarquia territorial, que hoje no Brasil não existe. É como se hoje a União inventasse de criar um território. Esse território, obrigatoriamente, teria que ser uma autarquia. Qual é o outro? Uma autarquia em regime especial, que geralmente é uma agência reguladora. E o que é isso, moleque? É um ANAC, é um Anatel, tranquilo? E também as associações públicas, que são uma espécie de autarquia, em regime especial, que, por sinal, ela é regida pela Lei 8.112/90. Ela é regida pelo Estatuto. E por último, olha aqui, quando eu falo que a fundação pública pode ser uma autarquia, está aqui, Fundação Pública de Direito Público. Cuidado, em regra a fundação pública é de direito privado. Se ela vier falando na prova que a fundação pública é de direito público, na verdade vai estar falando de uma autarquia. Outras coisas que você tem que saber para você ir além. Isso aqui é o básico, isso aqui é questão média. Se você for fazer um curso mais alto,
mais difícil, você tem que ver o seguinte. Nos dois primeiros, autarquia e fundação, as duas são regidas por estatuto, ou seja, a Lei 8.112/90. O que é que isso significa? Significa que você vai ocupar um cargo, significa que você vai ser nomeado e significa que você vai ser um servidor público. Se você entrar por concurso, tanto na sociedade de economia mista como na empresa pública, tem diferenças. Por quê? Primeiro, você não entra num cargo, você vai ser empregado público. Segundo, você não vai ser nomeado, você vai ser contratado. E terceiro, você não vai ter a estabilidade que a Lei 8.112/90 dá. Só tem estabilidade quem é servidor público. Quem é empregado público não tem estabilidade. Beleza? Tranquilinho, velho, aí 10 minutos, rapidinho, dica massa. Eu vou deixar você agora com o quadro para você anotar o quadro, parceiro. Pera aí. Deu para anotar aí, parceiro? Se não deu, você dá um pausezinho quando aparecer a imagem que já é, meu irmão. Um abraço, meu brother. Até a próxima dica aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o que é, quais são, qual a diferença entre as crianças que fazem parte do direito administrativo da parte indireta. Tranquilo, meu brother? Um abraço, guerreiro. Fica com Deus. Mas para aí, Rimé. Falou!